Olá, meus amigos, olá, alunos do curso Ouse Saber. Meu nome é René Dual Souza e nós vamos aqui tratar neste curso sobre a famigerada Lei de Abuso de Autoridade, a nova Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, legislação extremamente controvertida e que merece um estudo extremamente bem feito porque as suas disposições legais encontram-se em meio a uma polêmica muito grande. Polêmica esta que encontra-se aguardando um posicionamento e uma resposta do nosso Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a lei foi questionada acerca da sua constitucionalidade junto àquele tribunal, junto à Corte Suprema de nosso país. Nós vamos fazer aqui uma abordagem razoavelmente longa sobre a lei, vamos tentar trazer explicações e aspectos relacionados a toda a parte geral e também a parte especial, que tem inúmeros crimes em espécie. Nós vamos dividir a nossa fala, sobretudo, numa parte geral, a parte que diz sobre aspectos relacionados a um direito penal da parte geral da lei, e depois nós vamos entrar nos crimes propriamente, os crimes em espécies dessa nova lei de abuso de autoridades. Então, convido os senhores para essa aula. A aula é bastante longa, mas eu tenho certeza de que é um assunto muito importante, seja para discernir as situações em que realmente possa ocorrer abuso de autoridade, seja para discernir as situações em que sequer a atuação do servidor público seria possível de ser questionada. E além disso, é um tema que, obviamente, deverá ser cobrado nos concursos públicos jurídicos de nosso país, tendo em vista tratar-se de uma legislação nova e a tendência das bancas de exames de concursos do nosso país é justamente buscar, junto à legislação recém-editada, questões controvertidas que possam ser respondidas pelos candidatos e desta forma testar os seus conhecimentos jurídicos a respeito deste tema. Mas então vamos introduzir a nova lei, passando a compreendê-la inicialmente sob o ponto de vista da sua evolução histórica. Como todos sabem, esta lei teve início no nosso parlamento em razão, principalmente, de alguma espécie de retaliação, de uma espécie de incompreensão, e em razão dessa incompreensão, de uma certa retaliação na atuação de agentes públicos que atuaram incisivamente no combate a um nicho de criminalidade no nosso país. Isso resultou em alguns tipos penais extremamente controvertidos, que nós vamos analisar daqui a pouco, mas essa introito, essa filigrana histórica da lei é constatada facilmente quando nós fizermos a análise dos tipos penais previstos na parte especial. Mas para compreender a lei de abuso de autoridade é preciso todos lembrarem a respeito da chamada teoria do abuso do direito. A teoria do abuso do direito, que não é propriamente e exclusivamente do direito penal, diz respeito à possibilidade de que determinados direitos são usufruídos em uma determinada dimensão de maneira lícita, mas o uso abusivo significa dizer o uso regular desse direito acaba transpondo determinadas fronteiras, a ponto inclusive desse direito ser tornado um direito ilícito, ou a prática de um ato ilícito. Lembrem-se, isso está previsto, por exemplo, lá no artigo 187 do Código Civil, que determina justamente que há também caracterização de ato ilícito no direito civil, quando há abuso da prática de um determinado direito previsto na legislação de um modo geral. Essa é uma teoria bastante consolidada, o próprio Código de Defesa do Consumidor tem normas nesse sentido, o direito eleitoral tem normas que configuram ou que catalogam determinadas condutas como abusivas, justamente porque rompem com o limite de normalidade, o limite de possibilidade jurídica de uma atuação em um determinado sentido. Após uma reiteração, uma reincidência, uma prática exagerada de determinadas situações legitimadas pela lei, a própria legislação contempla ou transforma esse excesso em atos abusivos e, portanto, em atos ilícitos. É mais ou menos essa a grande ideia da teoria geral do abuso de direito. Então, trazendo isso para a legislação aqui que nós vamos comentar, tenho em mente que o abuso de autoridade pressupõe uma conduta de um servidor público ou de um agente público que inicia a sua atuação de maneira correta, mas que em determinado momento, dada a incidência ou dada a incisão com que ele atua, ele transporta, ele age para além dos limites trazidos pela legislação e passa então a praticar atos abusivos que são capturados pelo direito penal e eleitos como normas ou como crimes previstos na legislação. Essa é mais ou menos a ideia geral da teoria do abuso do direito. Se os senhores correrem os olhos, nós vamos verificar isso no estudo da lei de abuso de autoridade, nós vamos verificar que a maioria dos crimes previstos na lei são crimes que procuram tutelar os chamados direitos fundamentais de primeira geração,
Os direitos fundamentais de primeira geração são aqueles ligados essencialmente à dimensão humana do cidadão ou ao seu status, principalmente ao seu status libertatis, que significa dizer que o Estado deve respeitar determinados limites ligados à essencialidade da vida humana para que ele não avance, para que ele não pratique atos que possam suprimir esse núcleo essencial da dignidade da pessoa humana. Esses são mais ou menos os direitos fundamentais de primeira geração. Como se sabe, tratam-se então de direitos fundamentais relacionados à defesa dos direitos ligados à liberdade do cidadão. O problema dessa legislação, e que isso causa uma certa consternação e uma certa crítica da lei de abuso de autoridade, é que, como todos sabem, o Estado já avançou e já não encontra-se mais apenas como sendo um Estado sacramentado, por exemplo, naquela imagem metafórica do Leviatã, da mitologia grega, que significaria um Estado que massacre, um Estado que estaria disposto a massacrar o cidadão para a sua satisfação e para o seu desenvolvimento pessoal do Estado. Na verdade, hoje, devido a uma nova configuração do Estado e à contemplação dos direitos fundamentais de terceira geração, é muito mais crível, ou também é crível, que seja dado ao Estado a necessidade de proteger os chamados direitos fundamentais, principalmente aqueles de terceira geração, que tem uma dimensão coletiva, que tem uma dimensão muito mais ligada sobre o plano horizontal dos direitos fundamentais do cidadão, do que propriamente a imagem de um Estado que procura massacrar verticalmente o cidadão quando ele pratica determinados atos invasivos sobre esse cidadão. Da imagem do Leviatã, tem-se hoje consolidado uma imagem de um Estado promotor, um Estado que promove bem-estar social e que, em razão disso, irmanda, traz todos os cidadãos como corresponsáveis na tutela e na defesa de interesses e direitos fundamentais de terceira geração. É por isso que quando a gente lê a lei 13.869, nós encontramos determinadas condutas que são questionadas porque não são também levadas a categorias de crime, comportamentos que lesam os direitos de terceira geração. Então, dou um exemplo. O artigo 9º, como nós veremos já já, capitula como crime a conduta daquele que decreta a prisão indevida de determinado cidadão. Porém, não há capitulação correlata de determinados crimes quando o magistrado ou quando uma autoridade pública deixa de decretar ou promove a soltura de alguém em uma situação absolutamente inadequada ou indevida. Isso demonstra que o Estado protege, de um lado, os direitos fundamentais de primeira geração, mas esquece e se olvida de tutelar os direitos fundamentais, por exemplo, de terceira geração. Essa é uma ilustração ou uma colocação que eu gosto de fazer sobre a lei, porque ela demonstra justamente, ou ela dá uma certa guarida para a crítica que é feita à lei nova, de que ela se preocupou apenas com alguns aspectos relacionados à proteção dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Também temos que registrar que a Lei 4898 de 65, que foi a antiga lei de abuso de autoridade, foi textualmente revogada pela nova lei, a Lei 13.869. Essa lei ela vinha de um período de pouco e questionado exercício democrático diante do período que ela foi editada, em razão do período em que ela foi editada, e ela sempre foi muito criticada, tendo em vista que ela usava uma fórmula bastante aberta de descrição das condutas criminosas, porque nela estava contemplada a chamada figura do crime de atentado. A maioria dos crimes era narrado de forma abrangente, porque era elevada à categoria de crime qualquer atentado, por exemplo, contra a incolumidade pública ou contra determinados direitos e garantias previstos na Constituição, que realmente causava uma certa perplexidade no mundo acadêmico e no mundo dos operadores do direito penal, ok? Mas a lei foi revogada, essa é uma informação que vale registrar e isso gera, sem dúvida, a necessidade dos senhores terem essa ideia bem assentada. Bom, uma lei de abuso de autoridade, ela ser efetiva e para ela ser realmente capaz de produzir resultados penais e resultados processuais penais adequados, ela deve manter um difícil exercício de equilíbrio entre a punição do abuso e a não punição de uma atuação regular do servidor público, do agente público, que é, por via das vezes, ou na maioria das vezes, uma atuação aflitiva. Imagine os senhores que a decretação de uma prisão de alguém, numa situação absolutamente legal, numa situação que é prevista pela legislação, causa no cidadão que é preso uma aflição, um sentimento de contrariedade frente àquela ordem emanada que deve ou que não pode ser
transportada como sendo exatamente a prática de um crime pela autoridade que decretou aquela prisão. Por outro lado, não havendo qualquer mecanismo legal que pudesse punir eventuais excessos do agente público que pratica ou que exacerba na sua atuação pública, isso levaria à possibilidade do Estado realmente massacrar direitos fundamentais do cidadão. Então, a lei de abuso de autoridade, ela possui essa característica central, que é a necessidade de equilíbrio entre enfrentar os abusos e não impedir a prática de atos regulares pelos servidores públicos. Feito esse introito, e agora já avançando sobre o que a própria lei dispõe, vamos avançar e estudar um pouco sobre o elemento subjetivo previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Diz o seguinte, o parágrafo 1º da lei de abuso de autoridade. Acompanhe comigo. Que as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente público com finalidade específica. Qual finalidade específica? De prejudicar outrem, de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Cada uma dessas partículas colocadas nesse dispositivo procuram especificar, procuram identificar as chamadas elementos subjetivos especiais do tipo e que procuram trazer para os crimes, os tipos penais previstos na lei de abuso de autoridade, a chamada identificação de uma finalidade específica. Essa finalidade específica, ou os fins específicos, na verdade, já estavam consagrados pela jurisprudência que tratava dos crimes de abuso de autoridade previstos antes na Lei 4898. Então, a Lei 4898, a antiga Lei de Abuso de Autoridade, embora ela não falasse de elementos subjetivos especiais ou de finalidade especial para a responsabilização dos agentes públicos que nela incursionavam, que respondiam por crimes de abuso de autoridade, esse entendimento já restava consolidado na jurisprudência penal, na jurisprudência brasileira, de que para a caracterização do crime de abuso de autoridade era necessário que se demonstrasse que o cidadão ou que o agente público procurava praticar condutas com finalidade de prejudicar alguém, de beneficiar a si ou terceiro por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, isso já era um entendimento consolidado na jurisprudência. Observe que essa técnica de trazer para o tipo penal uma intenção para além da sua descrição objetiva, transforma este crime em um crime de tendência interna transcendente, ou classifica-se todos os crimes previstos na lei de abuso de autoridade como crimes de tendência interna transcendente, porque o sujeito precisa, para ser responsabilizado por esses crimes, ser demonstrado que ele pretendia, por meio desses elementos ou dessas finalidades específicas, atingir, realizar fins que não estão objetivamente descritos no tipo penal. Esse exercício de demonstração desses elementos objetivos implicam em uma certa dificuldade probatória, e essa é uma grande crítica feita por aqueles que gostariam que a lei tivesse uma incisão um pouco mais forte. Por quê? Porque os elementos e os fins específicos devem ser provados para que haja a responsabilização do agente público que supostamente praticou o abuso de autoridade. Então, a demonstração e a prova, a comprovação dos elementos específicos do tipo, da finalidade específica do tipo, deve ser feita pelo Ministério Público no momento em que ele procura fazer a sua acusação perante o Poder Judiciário de que alguém praticou alguma das condutas descritas na lei de abuso de autoridade. Essa finalidade específica tem duas consequências práticas importantes. A primeira dela, e eu também concordo com esse entendimento, é de que a lei não mais contempla a possibilidade de dolo indireto. Muito pelo contrário, ao exigir que essas finalidades estejam previstas para eventual responsabilização do agente político, entende-se que a legislação contempla apenas a possibilidade de dolo direto. Então, não existe a possibilidade de dolo indireto e nenhum dos tipos penais previstos nessa legislação contempla a possibilidade de responsabilização culposa. Então, nenhuma dos crimes previstos na Lei 13.869 possui figura culposa. Ah, professor, mas se o sujeito praticar alguma das condutas por imprudência, negligência ou imperícia,
e nitidamente porque ele agiu de maneira despretensiosamente. Não houve dolo, mas houve realmente uma conduta culposa. O que fazer numa situação como essa? Via de regra, isso pode vir a caracterizar infração disciplinar, porque nós estamos a tratar de agentes públicos e quase todos os regimes públicos dos servidores públicos brasileiros também possuem essa esfera de atuação sancionatória, que é a esfera disciplinar. Mas a lei também contempla um outro espaço de atuação ou de resguardo para a atuação legítima do agente público, que é justamente a possibilidade ou a impossibilidade de caracterização do abuso de autoridade quando há, na verdade, a prática de um ato interpretativo que contemple, que seja possivelmente abrangente. Significa dizer, a legislação afasta a caracterização do abuso de autoridade quando há divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas. Quando acontece isso, não há crime de abuso de autoridade. Esse parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.869 se caracteriza essencialmente como um vetor de interpretação que delimita um espaço de atuação legítima do servidor e do agente público durante ou nesse espaço de divergências de interpretações, ou seja, se uma determinada legislação, se uma determinada norma protocolar, por exemplo, indica que o agente público pode se comportar de uma determinada maneira ou de outra, esse espaço possível de interpretação é o espaço lícito, legítimo de interpretação que pode, inclusive, o servidor público, ao escolher um ou outro, lhe garante que ele não será responsabilizado porque não haverá nesse espaço o chamado abuso de autoridade. Então é por isso que se diz que se trata aqui de um vetor de interpretação que delimita o espaço de atuação legítima do agente público. A grande finalidade aqui foi evitar o chamado crime de hermenêutica, que seria o crime praticado por aqueles que interpretam o direito. Trata-se, inclusive, de uma função essencial, por exemplo, ligada àqueles operadores do direito e principalmente aos membros do Poder Judiciário que possuem como função princípio a função de julgar, e essa função de julgar é essencialmente interpretativa do direito posto pela nossa legislação. E isso é, sem dúvida nenhuma, um avanço ou uma garantia de que a atuação regular de determinados agentes públicos não possa ser confundida como uma atuação criminosa. E aí eu coloco que as divergências são decorrentes do pós-positivismo, porque todos sabem que o pós-positivismo é a escola de pensamento do direito que trouxe para o mundo jurídico a possibilidade de que, além de ser levado em conta no momento de uma determinada decisão os aspectos eminentemente positivados pela legislação, outros aspectos de outra natureza, como, por exemplo, fundamentos morais, éticos, religiosos ou até de outro viés, que podem, eventualmente, conformar determinadas decisões, transformando o caso concreto, ou dando ao caso concreto uma solução particular, frente a que a legislação e a leitura pura e simples de uma legislação fria, uma leitura fria da legislação pudesse causar situações equivocadas e de injustiça. Por meio do pós-positivismo que contempla-se hoje a possibilidade de uma legislação, como por exemplo a editada no período do nazifascismo, não mais vingar, porque aos membros do Poder Judiciário ou aos membros relacionados de uma comunidade jurídica possam interpretar legislações com um senso crítico capaz de dar a ela uma interpretação adequada aos princípios, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, aos princípios dos valores democráticos de um Estado e impedir que essa legislação, de forma fria, produza resultados ilícitos. É para isso que o pós-positivismo, por isso que o pós-positivismo hoje é considerado uma escola de pensamento comparada ao positivismo estrito sensu, o positivismo kelsciano, como sendo uma escola de pensamento mais adequada. Bom, além disso, cabe aqui um cuidado, né? Porque a legislação, ao abrir esse espaço legítimo de interpretação, um espaço de divergência de interpretação como sendo possível e incapaz de gerar abuso de autoridade, não credencia, todavia, a possibilidade de interpretações teratológicas. Interpretações teratológicas são aquelas cujos resultados são absurdos. São aquelas interpretações que fundam-se, primeiro, numa distorção
dolosa do direito, em que o agente público realiza distorções capazes de levar a resultados proscritos pela ordem constitucional e que poderia, inclusive, ser utilizado como um subterfúgio para a prática de atos criminosos. O exemplo dado pelo professor Rogério Sanches e pelo professor Rogério Greco, bastante emblemático e bastante fácil de compreender, seria a situação do sujeito que decreta a prisão ou mantém alguém preso na mesma cela, tendo em vista que existe a proibição de ser mantidas nas celas pessoas de sexos diferentes, mas a pessoa determina que na mesma cela sejam presos homens e mulheres, porque para esse intérprete que assim decide, a diferença sexual, a diferença entre sexos foi rompida pela Constituição, tendo em vista a proclamação de que não há mais, de que há igualdade entre sexos. Trata-se de uma interpretação equivocada que distorce justamente os propósitos do princípio da isonomia e produz resultados ilícitos extremamente danosos à integridade física dessas pessoas que são mantidas presas na mesma cela. Então esse é um exemplo bacana para mostrar que interpretações teratológicas, evidentemente, porque estão para além, estão fora da margem de divergência na interpretação da lei e da valoração dessas provas, que podem levar a resultados proscritos, podem sim ensejar a responsabilização do agente que pratica esse tipo de conduta. Bom, avançando, nós temos que estudar agora o sujeito ativo que pratica conduta de crimes de abuso de autoridade. Os crimes de abuso de autoridade, como sabem, são chamados todos eles, tá? Crimes próprios. Por que são crimes próprios? Porque necessitam de uma qualidade especial do agente que pratica as condutas. Todos os crimes próprios, como são os crimes de abuso de autoridade, são aqueles o sujeito ativo precisa ter uma qualidade especial. E esse é o caso, porque todos os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são crimes praticados por agentes públicos. Só que o agente público que comete o crime de abuso de autoridade é o agente público que detém chamado poder de mando. Esse poder de mando é o poder de fazer obedecer determinados comandos emitidos pelo agente estatal. É aquele agente público que tem poder de fazer obedecer. Isso é importante de registrar, porque não é qualquer agente público que tem esse tipo de poder, esse tipo de capacidade. Se fosse assim, qualquer agente público, ainda que despido desse tipo de atividade, poderia vir a ser responsabilizado por alguns crimes que os senhores vão ver depois na parte especial, durante o estudo dos crimes em espécie. Alguns agentes públicos não têm capacidade de realizar determinadas condutas. Bom, então é bastante simbólico caracterizar que o agente público que responde por este crime é aquele que tem poder de mando. A regra de ouro aqui para estabelecer a conduta é ser um crime ou o agente ter se valido do chamado propter officium, significa dizer em razão do cargo. O sujeito, para ser responsabilizado pelo crime de abuso de autoridade, tem que ter praticado aquela conduta em razão do cargo. Se ele não praticar a conduta em razão do cargo, não há o crime de abuso de autoridade, quando muito haverá ali a prática de um ato ilícito cometido no seu ambiente privado. Isso nos dá, inclusive, a resposta para algumas situações peculiares. O agente que está de férias pode responder por crime de abuso de autoridade? E o ato praticado em situação privada, particular, enseja a caracterização do crime de abuso de autoridade? Sim. A resposta ao primeiro é sim. E a resposta ao segundo caso, sim, desde que haja atuação em razão do ofício. Se mesmo de férias, ou mesmo numa situação da vida privada, o agente que comete determinada conduta abusiva invoca a sua qualidade de agente público, estarão presentes os requisitos necessários para a caracterização daquela conduta como crime de abuso de autoridade. Agora, se ele não invoca essa situação, se em determinadas condutas de confusões ou qualquer altercação realizada na vida privada, o agente público não invoca essa condição e ela sequer vem à tona durante o desenrolar daquela conduta criminosa, possivelmente isso não será caracterizado como crime de abuso de autoridade, isso será eventualmente resolvido à luz do direito penal comum e não do direito penal previsto nessa lei de abuso de autoridade, ok? O agente público inativo ou exonerado, justamente por ele não possuir mais esse vínculo propter officium, ele não pode eventualmente ser responsabilizado pelo crime da lei de abuso de autoridade. Bom, e o particular? O particular pode praticar crime de abuso de autoridade?
A resposta é aquela velha fórmula genérica de que, em regra, não, porque o crime, como eu falei, são crimes próprios, os crimes previstos na lei de abuso de autoridade, e o particular não reúne essa condição de agente público, razão pela qual ele não pode cometer esses crimes. Porém, ele pode praticar esses crimes em concurso de pessoas. Por que ele pode responder em concurso de pessoas? Porque a elementar do crime agente público é uma elementar que se comunica para o particular por força do artigo 30 do Código Penal. Isso significa que o funcionário público que comete um abuso de autoridade em concurso com uma pessoa particular, ambos respondem pelo crime previsto na lei especial, ok? Bom, perguntinha boa que pode vir a cair nos concursos públicos daqui para frente. E o militar? O militar pode cometer crime de abuso de autoridade? É importante discernir o seguinte: até 2017, os crimes militares, os crimes de abuso de autoridade, mesmo cometidos por militares, eram considerados crimes comuns. Significava dizer que o crime praticado de abuso de autoridade por um militar deveria ser processado junto à Justiça Comum Estadual ou junto à Justiça Comum Federal, a depender do cargo e do militar que a praticava, mas em hipótese nenhuma ele poderia responder por esta conduta, por este crime, por esta infração junto à Justiça Penal Militar. Com a edição da Lei 13.491 de 2017, que alargou o conceito de crimes militares, é perfeitamente possível que um militar responda pelos crimes previstos na Lei 13.869, pelos crimes previstos na nova Lei de Abuso de Autoridade, na própria Justiça Militar, porque essa alteração promovida no Código Penal Militar diz que são crimes militares também os crimes previstos na legislação penal especial, desde que o sujeito que cometa essa conduta esteja na ativa, e aí o artigo 9º do Código Penal Militar traz algumas outras exigências para tanto. Então, cuidado. A súmula 172, tomem nota nos seus cadernos, a súmula 172 do STJ restou superada por conta da edição dessa lei, a Lei 13.491 de 2017, e provavelmente ela deverá ser cancelada em breve, tendo em vista que os crimes militares, os militares que praticarem eventualmente crimes de abuso de autoridade, deverão agora responder por este crime de abuso de autoridade junto à Justiça Militar e não mais junto à Justiça Estadual, previsão que era feita nesta súmula do STJ que eu acabei de mencionar. Vamos aqui estudar agora o sujeito passivo, porque isso é simples, fácil, para a gente logo em seguida ingressar nos estudos de outros tópicos da lei. Quem é sujeito passivo? Quem é vítima dos crimes de abuso de autoridade? O primeiro deles, a própria pessoa atingida pela conduta abusiva, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Isso é importante de mencionar, porque algumas condutas abusivas também recaem sobre as pessoas jurídicas. Então, um exemplo clássico, né? Quem que pode ser pessoa atingida? O preso, o conduzido coercitivamente. Aqui são exemplos de pessoas físicas. O investigado, e aqui já entra a possibilidade de crimes praticados contra ou em face de pessoas jurídicas. Enfim, a legislação tem como sujeitos passivos, primeiro, a pessoa diretamente atingida pelo ato abusivo, mas também deve ser considerado como vítima, como sujeito passivo das infrações previstas na Lei 13.869, o Estado, ainda que de forma indireta, porque o Estado é interessado no regular funcionamento dos serviços públicos por ele coordenado. Então, também o Estado deve ser considerado vítima dessas condutas, ok? No que se refere, esse é um assunto bastante simples, mas que vale a pena os senhores tomarem nota sobre isso. Sobre a ação penal, o tema tem uma certa relevância por conta da previsão que era feita na Lei 4.898, mas que não foi repetida pela lei nova. Diz o seguinte, a legislação: todos os crimes previstos na Lei 13.869 são crimes de ação penal pública incondicionada. A lei não fala mais em direito de representação. Esse direito de representação estava previsto na Lei 4.898 de 65. Isso ensejou na época uma séria discussão, depois isso foi alterado, e alguns anos depois foi feita uma previsão em uma lei esparsa de que esse direito de representação não era propriamente a representação que tornava esses crimes da lei de abuso de autoridade da época condicionados à representação, e de que essa representação era pura e simplesmente um direito simples de petição. Direito simples de petição no sentido de dizer que o cidadão que foi vítima de um crime de abuso de autoridade tinha o direito de levar esta informação
para as autoridades, para a apuração e eventual responsabilização do agente público que praticou esses atos abusivos. Então, isso só tem essa relevância para essa constatação. Isso tudo foi revogado, a lei expressamente agora fala que são crimes de ação penal pública incondicionada e fixa também o prazo ordinário para oferecimento da denúncia. Por quê? Porque a lei antiga, a 4898, no artigo 13, tinha a previsão de que o oferecimento da denúncia tinha que ser feito no prazo de 48 horas. Era um prazo extremamente exíguo, um prazo extremamente curto, que ensejava uma série de questionamentos de ordem constitucional ou de ordem de política criminal, tendo em vista que era um prazo realmente muito pequeno, mas a nova lei não fez qualquer menção sobre o prazo, de modo que deve ser aplicada a regra geral, tendo em vista a incidência no Código de Processo Penal de forma subsidiária para a legislação aqui da Lei 13.869, de modo que agora vale a previsão de que a denúncia tem que ser oferecida no prazo de 5 dias se o réu for preso, 15 dias se o réu for solto, e se houver inércia, apenas nesse caso, do Ministério Público, é que haverá a possibilidade de oferecimento da chamada ação penal privada subsidiária da pública. Essas são as informações até agora importantes. Vamos fazer um breve break para a gente tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente retorna. Até já!